Fala galera, chegamos com mais um TV Couto número 15. Vamos falar sobre o último resultado do nosso Coritiba. Vamos responder as perguntas que vocês mandaram pra gente e muito mais. Vem com a gente! E aí galera, tô de volta pra falar que o Coxa perdeu. Eu sou pé frio, né? Quando eu não venho gravar, o Coritiba ganha 2 em sequência. A hora que eu volto, o Coritiba volta a perder. Coritiba podia dar aquela embalada no Campeonato Brasileiro, colar ali no G6, se não me engano, ficaria 1 ponto do G6 com uma vitória contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que é a pior campanha do brasileiro, de longe, disparado. E o Coritiba conseguiu perder para o Atlético Goianiense e ficamos mais uma vez naquele quase, né? E o que vocês acharam do jogo? Bom, não só pelo desempenho do Coxa, mas também pelo desempenho da outra equipe, que é o Atlético Goianiense, na minha opinião, a pior partida, vendo de uma forma global, assim, que o Coxa fez até agora no Campeonato Brasileiro. Porque até o Coxa fez partidas ruins, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, né? Mas o outro time, o adversário, teve chance de gol, teve oportunidades, e adversários com uma qualidade maior. Agora o jogo foi péssimo, né? Tanto que até o Atlético Goianiense só teve a chance do gol, né? Foi a equipe que acabou fazendo o gol e uma chance aos 43, aos 44. Então foi um jogo tecnicamente muito fraco. Aí eu pergunto pra vocês, o que aconteceu com o time? O calor de Goiás? A falta de qualidade de alguns atletas do nosso plantel? O que aconteceu com o Coritiba neste último sábado? Pode-se dizer que é um combo de tudo isso, mas mais uma coisa que sempre acontece com o Coxa, que é sempre perder pro pior time do campeonato. Cultural. A gente já perdeu pro Náutico, quando era o pior time do campeonato, e não foi de pouco, não. A gente perdeu pro Figueirense em 2013, eu acho, no final 2013 o Náutico. Do primeiro turno, lembra? O Figueirense não ganhava vários jogos, O Coxa foi lá e perdeu de goleada, de 4. No ano passado contra o América, perdemos lá de 2-1. Verdade. Então já é meio que uma cultura do Coxa de fazer esse tipo de coisa com a gente, né? 2015 contra o Joinville, 3-1, o Joinville já praticamente rebaixado, perdemos pro Joinville, boa parte da torcida foi pro jogo, inclusive, perdemos lá por 3-1. Então o Coritiba tem essa... Isso falando de história recente, né? Se a gente for puxar uns mais pra trás, aí tem... Essa característica de ressuscitar os mortos. Até na classificação da zoeira, aquela página do Facebook, tá lá o Coxa. Coxa Robin Hood, tira dos mais ricos pra dar pros mais pobres. E é isso que faz a diferença lá na frente. Faz diferença e não dá pra entender o porquê que isso acontece, né? A gente foi pro Morumbi, jogo extremamente difícil. São Paulo tá numa situação complicada na tabela, mas é um time que tem muito mais qualidade que o Atlético Goianiense. Comparável, né? Vinha embalado de uma baita virada no último jogo. O Coritiba foi lá, segurou a pressão de mais de 50 mil torcedores, ganhou do São Paulo, aí fez o dever de casa, ganhou da Chapecoense. E aí quando você precisa ganhar para dar aquele salto a mais, para realmente entrar na briga, Coritiba... Pra fazer a diferença no campeonato, pra buscar algo a mais. Exatamente. E é isso que eu não entendo, porque o Coritiba faz isso todos os anos. Muda o elenco, muda técnico, e todo ano a gente não faz o fácil, o básico, que a gente espera que o time faça. A gente vai lá e tem que correr atrás do muito difícil, porque o muito difícil é você ganhar de um São Paulo dentro do Morumbi. Graças a Deus a gente ganhou, mas e se não tivesse ganhado? Exatamente, aí fica oscilando ali e aí... Coritiba tá na posição que lhe é de direito, vamos dizer assim, né? Faz uma graça ali, perde um jogo que não podia perder. Mas analisando taticamente o jogo e o que o Coritiba apresentou no decorrer dos 90 minutos, o que vocês acharam ali principalmente do meio campo? Nós não temos um cara, por exemplo, para armar as jogadas. Hoje o Thiago Carleto, que é um lateral esquerdo, está sendo escalado pela questão da bola parada, então pelo menos foi isso que o Marcelo Oliveira está dando a entender. E os nossos volantes, principalmente o Jonas, que é o primeiro volante ali que faz a saída da bola, o que vocês têm a dizer sobre esses dois atletas, não só sobre eles, mas sobre o que nós temos à disposição hoje no elenco? Eu acho que esse é o grande ponto do Coritiba e também um dos grandes pontos, claro que o jogo ruim do Coritiba contra o Atlético Goianiense foi uma soma de fatores, né? Por exemplo, o time estava extremamente apático, sem vontade, mas essa configuração do meio de campo que o Marcelo Oliveira colocou e que o Pachequinho já vinha adotando anteriormente, já bati muito e eu acho que não dá certo. O Jonas jogando ali na frente da zaga, sendo
teoricamente o homem a pensar as jogadas e a iniciar a construção de ataque do Coritiba, ele não tem característica e qualidade para fazer isso. Então, contra o Atlético Goianiense ficou muito representativo isso, porque os zagueiros rodavam bola entre eles e o Jonas se escondia atrás da marcação do Atlético Goianiense para não receber a bola. Ou seja, ele não tem confiança no futebol dele para receber essa bola, erguer a cabeça e começar o jogo. Ele não tem essa característica, ele é um jogador quebrador de bola, extremamente defensivo. E aí o que acontece? Ou o Galdesani ou o Alain precisavam retornar na linha do Jonas para buscar essa bola e sair jogando. Só que nisso a gente fica com um jogador no meio de campo, com 2 volantes que tinham o Atlético Goianiense, gerava superioridade numérica no setor da bola e o Coritiba era totalmente dominado no meio de campo. E aí facilitou para o Atlético Goianiense. O Coritiba não conseguia agredir, não conseguia chegar com qualidade na frente. E que é um time muito fraco, né? E é um time muito fraco. Então o Coritiba, o Marcelo Oliveira precisa rever essa configuração de meio de campo. Eu puxaria o Alan Santos para jogar de primeiro volante, colocaria um outro meio de campo ali, talvez até o João Paulo, para dar uma qualificada nessa saída de trás do Coritiba, porque se continuar do jeito que está, ou a gente vai fazer ligação direta, dando balão com os zagueiros, ou a bola vai cair ou o Alain ou o Galdesani vão ter que voltar a jogar e a gente não vai ter opção no meio de campo e vai ser muito fácil e previsível marcar o time. Porque até comparando com o jogo, não sei se você concorda, Nath e Clens, com o próprio jogo contra o Chapecoense que nós ganhamos, foram jogos parecidos. A Chapecoense também não nos apresentou risco e foi um jogo pobre, digamos assim, porque o Coritiba teve as 2 chances que teve de gol, fez os 2 gols e neutralizou a partida e não teve sustos. Poderia ter acontecido isso com o Atlético Goianiense, poderia ter tido uma falha individual de uma bola recuada ou uma própria bola parada do Atlético Goianiense e o Coxa ter feito 1-0. E aí ia ficar naquele marasmo, o jogo parado, ia fechar e a torcida ia achar ok. Mas pelo resultado e como a coisa se desenhou, aí o Atlético Goianiense acabou vencendo o jogo e aí fica mais evidente as falhas, né? Eu acho que esse resultado tem que ser um sinal pra gente, um sinal alerta ligado para a forma como nós trabalhamos a semana, porque o Coritiba teve a semana cheia para trabalhar, nós vamos ter várias semanas para trabalhar agora, o Marcelo Oliveira vai ter, e é muito importante que essa derrota nos ensine alguma coisa, né? Sim. Esse é o mais importante, porque se a gente aprender alguma coisa com ela, ok. Até, não que seja perdoável, mas, enfim, melhor do que depois lá na frente a gente sofrer dentro de casa contra equipes mais qualificadas. Essa questão é importante porque, assim, você falou do jogo contra a Chapecoense. Eu vi o jogo contra a Chapecoense até o primeiro gol do Coritiba muito parecido com o jogo do Coritiba contra o Atlético Goianiense. O Coritiba estava ali, não conseguia agredir, não conseguia chegar com qualidade na frente, só que o jogo mudou totalmente quando a gente fez um gol de bola parada. E aí se de repente, beleza, não existe C no futebol, mas se não sai aquele gol de bola parada, talvez o jogo continuasse o mesmo marasmo e acontecesse algo parecido. E nós comentamos isso no último programa, até a Nath falou, quando o Coxa faz o gol no começo da partida, tem aquela tranquilidade. Sim. Né? Então quando a Chapecoense foi feito o gol no começo, o Coxa ficou tranquilo. E aí a Chapecoense precisou foi um erro do meio de campo, que a bola sobrou para o Rildo, né? Poderia ter acontecido isso com o Atlético Goianiense, mas infelizmente não aconteceu. Apesar de que o jogo agora escancara esses problemas que o Marcelo Oliveira tem para corrigir. E aí também vale ressaltar mais uma outra falha da zaga, né? Um gol que nós tomamos um gol de lateral, né? O time tomou um gol de lateral e a zaga tá deixando a desejar, né? O Márcio não é mais o mesmo. Quando já estava jogando com dupla com o Werley, conseguia ter um posicionamento bom, tinha mais confiança. Só que o zagueiro Luizão, né? A gente já estamos insistindo isso há 3, 4 programas, não é zagueiro de Série A. Não é, né? Não é, nunca foi e nunca vai ser. O Luizão é bagre, da pior qualidade. Sim. O Luizão não tem qualidade para jogar. Ele acaba puxando o Márcio para baixo. O Márcio também já não é um primor de zagueiro. Exatamente. Acaba puxando o Márcio para baixo. E é uma dupla, só se não for a pior, é das piores duplas de zaga da Série A. E aí você tem o Romércio no banco, que é muito melhor que qualquer um dos dois e não joga. É complicado. Bem então, como na volância também, né? Temos o Jonas, será que não tem ninguém na base? Tem, então, é Vitor Carvalho, né? Vitor Carvalho. Dizem que o Piá joga muita bola. Muito mais do que o Jonas. E poderia estar tendo aí uma oportunidade de entrar no jogo. O Marcelo pode lançar esse mais um dos Piás da nossa base.
E pode ser, não a solução, né? Mas uma alternativa pro time. Útil, exatamente. Dá pra lapidar. Só que, falando em Marcelo Oliveira, uma coisa que me assustou muito, quem me conhece sabe, eu não sou dos maiores fãs do Marcelo Oliveira, mas nas paradas técnicas, as orientações xoxo, né? Dele, você pensava, o cara vai falar alguma coisa tática. Cara, era horroroso, era tipo nível de pelada casados contra solteiros, assim. Não, vamos cavar falta perto da área. Bem xoxo mesmo. Tem que um ali mais na frente. Olha... xoxo. Deprimente as orientações do Marcelo Oliveira. Preocupante. O sol bateu lá, não dá pra entender o que aconteceu. Espero que durante a semana não seja assim que ele trabalha, né? Senão complicado. É isso aí, galera. Você já sabe, você já conhece o nosso parceiro aqui, ó, Clínica Anjos da Guarda. Se você precisa daquele tratamento, aquele cuidado especial para uma pessoa idosa, para uma criança, ou para alguém que fez alguma cirurgia, alguma operação e precisa daquele cuidado especial, pode contar com eles aqui que o tratamento deles é sensacional. Isso aí, pessoal. Agora a hora das perguntas. A gente sempre coloca na segunda-feira ali no nosso Twitter e no nosso Instagram para vocês mandarem as perguntas lá, que daí a gente pode interagir com vocês, responder. E hoje a gente teve a pergunta do Daniel Yancho. Ele perguntou o seguinte: vocês acham que o Coxa consegue ganhar do Santos e se a gente vai pro jogo? Bom, iremos, né? Sim. Estaremos lá no Couto Pereira, domingo, 19 horas, jogo dificílimo. Santos aí embalado, né? Passou na Libertadores, tá lá em cima na tabela. Tem um time qualificado. Bem completo, porque na última segunda-feira eles jogaram, pouparam Bruno Henrique, Copete e o zagueiro David Braz. David Braz, né? E o Devir, depois do jogo, já falou que vai mandar o time completo, com possível Nilmar ainda nos relacionados. Então eles vão realmente um jogo dificílimo. Que pese a gente fez um bom jogo na Vila Belmiro no primeiro turno, ali até merecia uma sorte melhor. Mas o momento agora é outro, né? O futebol do Curitiba também mudou bastante. Não tá tão bom, oscila bastante. E eu acho que vai ser um jogo difícil, dá pra ganhar. É o tipo de jogo que o Curitiba gosta de ganhar, né? Ganha, dá aquela iludida de novo. Não zica, Cleiton, fica quietinho. Vamos ganhar. Bom, a próxima pergunta aqui foi de um cara muito legal, muito parceiro, sempre comenta as coisas do TV Couto, que é o Elton Primo. E ele pergunta: galera, por que o Curitiba é tão inconstante? Vitórias boas contra São Paulo e Chape e esse resultado péssimo contra o Atlético Goianiense. Pois é, a gente estava tentando entender isso aqui também, que não tem como você entender um time que ganha 2 seguidas e daí tem o pior time do campeonato para jogar e não ganha. E também, eu aproveitar o gancho dessa tua pergunta, queria dizer aqui uns dados que a gente até postou na página. Depois, se vocês quiserem procurar a imagem, tá no nosso Instagram e no nosso Facebook, que agora nós cruzamos, né, mais da metade do campeonato, então a gente já pode fazer uma avaliação dos números do time, né? Nós temos um aproveitamento de 41,7%, nós temos 7 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, então mais derrotas do que qualquer coisa, né? Sofremos 26 gols e fizemos 21. Eu acho que esses números podem melhorar positivamente para nós, né, nesse segundo turno. E 21 gols em 20 jogos. Né? Uma média baixíssima. Curitiba tem sido inconstante e pior que não dá para entender, né? Se você falar assim, não, Curitiba joga bem contra os pequenos e tal, e não consegue ganhar dos grandes, mas é totalmente aleatório, né? Sim. Ganha de um grande, perde de um pequeno. Normalmente joga a vida contra os times bons. Faz ótimos jogos, a gente fica até impressionado, né? Contra o São Paulo, até contra o Santos no início do campeonato, a gente ficou assim, meu Deus, mas onde é que estava esse time que a gente não conhecia ainda, que jogou toda aquela bola dentro da Vila Belmiro? Eu espero que seja assim, tomara dentro do Couto Pereira, né? Sim. Que dessa vez a bola ganhe e convença, né, o torcedor, mas tá difícil, né? Eu acho que tá esbarrando na qualidade técnica. Faltando algumas opções, alguns jogadores já mostraram, como a gente já mencionou no programa de hoje. Sim. Bom, a pergunta do Ando Magro Negro. Excelente arroba. O que aconteceu com o alemão? Acham que o Anderson pode voltar à sua boa fase? O alemão, pelo jeito, não vai jogar. Ele dizem que tá aprimorando a parte física, né? Ele praticamente não jogou na última temporada dele. Não sei nem se vai jogar aqui.
O pessoal bota fé nele por ser alemão, por ter jogado em grandes clubes da Alemanha, né? Mas parece que está aprimorando a parte física, não sei até quando ele terá condições de jogo. A contratação dele acho até mais duvidosa do que do Casim do ano passado. Bem mais, o Casim chegou para jogar, né? O Casim tinha muito mais história no futebol. Exatamente. Né? Então eu acho uma incógnita total. Eu particularmente não espero grande coisa desse alemão. Eu tenho os 2 pés atrás, não tenho nenhum. Bom, e o Anderson? Cara, o Anderson é complicado, né, galera? Falando aí que ele é chinelinho e tal, né? Com muito mais tempo no DM do que jogando. Mas o Anderson é um cara diferenciado, tem muita bola. E seria importantíssimo voltar logo. Seria bom jogar, né? Precisamos que o Trivote volte logo, né? Trivote de ouro, que tanto nos deu alegria. Que tanto foi falado, né? Se tornou nacionalmente conhecido o nosso Trivote. Poucos minutos, só 7 minutos contra o Atlético Goianiense, porque o Anderson já se machucou. Sim. Depois o Anderson jogou algumas no Brasileiro, aí o Alan Santos estava fora. Sim. Então o Trivote... Não chegamos a juntar ele. Galdesani, Anderson e Alan Santos ainda não deu para testar no Brasileiro. Aproveitando a deixa do Anderson, o Adam Carlos também perguntou: será que estão poupando o Anderson até fechar a janela? Não acredito nisso. Não acredito, porque se o Anderson tiver proposta e ele quiser sair, não é... O Anderson sai. Eu acredito que, se me corrija se eu estiver errado, mas até pelo contrato dele, ele pode sair com proposta pro exterior, né? Sim. Exatamente. E ele já tem as 7 partidas no Brasileiro? Eu acho que ele não tem. Não vão ficar devendo aí essa informação. Vamos colocar na descrição do vídeo depois. Mas eu acho que assim, pro Brasil ele não, de qualquer maneira ele não sairia. Mas ele tem previsto em contrato que uma proposta de fora, se for interessante para ele quiser sair, ele vai. Então eu acho que não é caso de estar segurando ele. Eu acho que realmente ele está machucado. Espero que volte logo. Bom, chegou a hora das nossas saudações, nossos abraços, nossos beijos aos nossos amigos. E eu vou começar mandando aqui uma saudação pro Renan, do canal Flechada, que veio para Curitiba na partida entre Curitiba e Chapecoense. Aliás, a torcida da Chapecoense tá de parabéns, quem veio, fizeram uma festa bonita, mesmo com o time perdendo. Esse canal fez um vlog sobre a viagem aqui para Curitiba, então mostrou muito da nossa torcida, do nosso estádio. Aliás, a amizade que nasceu, né, a partir desse jogo, principalmente com a curva ali, 1909. Só tudo interagindo ali antes do jogo, clima bem bacana entre os torcedores do Curitiba e do Chapecoense. Esperamos ir, né, nesse jogo, na última rodada, também encontrar eles por lá. Garantir vaga na Libertadores. O jogo da classificação. E ao Renegados, um grupo do WhatsApp aí, bem conhecido, né? Excelente grupo. Então, um abraço para todo mundo do Renegados. Bom, meu abraço, tendo em vista que no último domingo foi o Dia dos Pais, eu vou mandar meu abraço hoje pro meu paizão, né, Miguel Bonato aí, que foi ele que me ensinou a ser coxa branca, né, então, ele que me colocou nessa loucura aí, que é ser coxa branca. E no almoço de domingo, Dia dos Pais, todo mundo ficou me cobrando, a família, meus tios, enfim, que é uma família só de coxa branca, tem uma exceçãozinha ou outra. Mas 99% da coxa me cobraram um abraço. Então vai pra minha família toda, Bonato, e os pais, as mães, enfim, todo mundo da família Bonato. E lembrar também que na última segunda-feira foi aniversário do nosso grande amigo Bruno Kafka. Aliás, dois aniversários. Dois aniversários. Nosso editor, que já participou também aqui da bancada, Leandro Stanula. E do nosso querido Bruno Kafka, né? Sim, então, parabéns para vocês dois. Parabéns para os dois. Eu vou deixar 3 abraços hoje. O primeiro é pro Adam. Ele veio comentar comigo sobre a TV Couto no Instagram e tal, você sempre acompanha lá, então um abraço pro Adam. Vou mandar um abraço também pra Nicole Araújo, sócia da ProTorque lá, descobri que ela é meio vizinha minha. Um abraço pra ela e também pro Digão da Chapa 12, um cara que sempre assiste os nossos vídeos, sempre comenta lá no Facebook, gente da melhor qualidade, então um abraço pra todos vocês. Isso aí. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de também curtir as nossas páginas parceiras, que é a Segue Curitiba, a Curitiba Mil Grau, no Instagram, o Instacoxa, e as nossas redes sociais, né, Cleis? Vamos lá, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter, siga lá, @TVCouto.
Isso A aí. nossa página é muito boa, você vai curtir. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta para falar da vitória contra o Santos. Então Tomara. não perca e até lá. Tchau. Tchau, tchau.